Olá, meu nome é Elisângela Ferreira e eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi enquanto mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM, o PLE, e também um pouquinho sobre como foi vivenciar essa experiência. Bem, o meu trabalho foi intitulado A Variação de Este e Esse na Fala dos Primeiros Habitantes da cidade de Maringá. Foi um trabalho orientado pelo professor Elcius, professor que me acompanhou aí sempre de forma muito respeitosa, acolhedora e sempre com muita sensatez durante toda a jornada do mestrado. Como o próprio nome sugere, no nosso trabalho nós abordamos o sistema pronominal demonstrativo brasileiro, levando em consideração o processo de mudança pelo qual esse sistema vem passando, né? Muitos autores atestam que esse sistema vem passando por um processo de mudança em que a forma este é substituída pela forma esse, fazendo com que esse sistema deixe de ser o que alguns autores chamam de sistema tripartite, caracterizado ali pelo uso das três formas, este, esse e aquele. Para além de analisar esse processo de variação, era nosso interesse também, e pensando aí né, na história social da língua, era nosso interesse analisar como essa variação se relacionava à formação dos núcleos urbanos. E nesse caso, nós optamos por trabalhar com um corpus que explorava o processo de formação da cidade de Maringá, levando em consideração o processo de formação dessa cidade, que implicou um encontro multicultural e de grande diversidade linguística. Então, nós optamos por trabalhar com 10 entrevistas orais de pessoas consideradas primeiras moradoras da cidade. E essas entrevistas, elas vinham de 3 fontes diferentes. 2 delas eu consegui acessar inteiramente pela internet, o que facilitou bastante o meu trabalho, em função de que boa parte dele foi feito ali no auge da pandemia. E a outra fonte era a Gerência de Patrimônio Histórico da cidade de Maringá, que também fornecia né, algumas entrevistas produzidas por eles. E nesse caso, essas entrevistas eram acessadas no ambiente deles, eu tinha que fazer o deslocamento, né? Sendo de Paranavaí, eu ia até Maringá, e lá eu fazia o trabalho com as entrevistas que a gerência disponibilizava. Foram escolhidas, então, 10 entrevistas orais, e nós depois de ouvir todas elas e analisar, elas foram transcritas, e a partir dessa transcrição, nós determinamos ali 3 perguntas de pesquisa, a partir das quais nós construiríamos o nosso trabalho. A primeira pergunta de pesquisa questionava qual a norma de uso dos demonstrativos era vigente dentre a primeira geração de moradores da cidade de Maringá. Para responder a essa pergunta, nós criamos no nosso trabalho uma primeira análise. Essa análise, ela observava todos os contornos da língua, não tinha um foco apenas sintático. Nós consideramos ali todos os contornos, fosse gramatical, semântico ou discursivo. Com essa análise, nós constatamos que, de fato, a forma este vinha sendo substituída pela forma esse, também no nosso corpus, né? E, para além disso, nós constatamos que os falantes faziam um uso interessante desse sistema, uns aderindo completamente ao processo de mudança e outros fazendo um uso mais conservador dele. Pensando nessas diferenças, né, nós construímos mais uma pergunta de pesquisa. A segunda que indagava como a gente podia relacionar, associar esses usos linguísticos representados pelo uso dos demonstrativos aos elementos identitários dos falantes. E a partir dessa pergunta, ainda uma terceira, que questionava qual o significado social que este e esse assumem quando relacionados né, aos elementos identitários dos falantes. Para responder a essas 2 outras perguntas, nós construímos uma segunda análise, que nós intitulamos Análise Discursivo Sociocultural. Nessa circunstância, nós observamos os discursos que os falantes criavam nas suas narrativas, tentando reconstituir a identidade de cada um e também descobrir as comunidades de prática das quais eles faziam parte. O que seria uma comunidade de prática? Comunidade de prática, né, seria ali um conceito que nós retiramos no nosso trabalho da terceira onda da sociolinguística, e é entendido como um grupo de pessoas que se reúnem né, em prol de um empreendimento comum, em prol da realização de algo comum.
Para a realização desse empreendimento comum, elas realizam diferentes práticas, e dentre essas práticas, as práticas de linguagem. Então, a partir da observação dessas comunidades de prática, às quais os nossos falantes se filiavam, é que a gente poderia chegar a um significado social dessas formas, né? Nesse caso, então, a terceira onda da sociolinguística foi bastante interessante para a gente em função disso, né? Nós tiramos dali um conceito que deu suporte para a nossa análise, e também porque essa teoria, né, permite que nós analisemos as questões linguísticas associadas às questões estilísticas, o que de fato nós fazíamos no nosso trabalho, né? Nós víamos como os falantes, na criação de determinado estilo, utilizavam a forma este ou esse, e a partir disso, né, ele dava, essas formas adquiriam um significado social. Com essa análise, então, nós constatamos que a forma este foi mais utilizada em contextos urbanos, de maior letramento escolar. Ela esteve também mais relacionada maiormente em contextos de autoridade, poder, liderança, ao passo que e conservadorismo. Ao passo que esse esteve mais associada a contextos menos letrados, a contextos de inovação, de progressismo. Então, esses foram os significados sociais alguns dos significados sociais que nós encontramos para as formas a partir dessa análise. E para além, né, dessas constatações que nós fizemos, que aqui a nossa pesquisa permitiu, nós observamos também como alguns falantes, né, eles buscavam se constituir como pioneiros da cidade de Maringá, né, talvez levando em consideração aí alguns discursos que falam sobre a formação da cidade, em que a imagem do pioneiro é bastante importante, né, em que se constrói a imagem do pioneiro como uma figura muito importante, né, para a formação da cidade. Nós discutimos também um pouco sobre essa formação do pioneiro, né, de acordo com esses discursos, e foi um trabalho bastante interessante, porque ele permitia a análise da língua ali associada à identidade dos falantes, e tudo que nós construímos, ao final, me deixou muito, muito orgulhosa. Foi um trabalho muito prazeroso de fazer, levou, né, um certo tempo, todas as análises e as discussões, né, mas foi um trabalho muito prazeroso e me deixou muito feliz ao final. Foi um trabalho muito gostoso de fazer. Bem, eu agradeço então a atenção e o interesse no meu trabalho. Obrigadão. Tchau, tchau.